meus queridos alunos e alunas do terceiro ano, vamos estudar um livro História, Fortaleza e no Marcha Criança. Já separaram os livros, vamos copiar a agenda. 25/8/2020, História, Trabalho, Mudanças e Permanências, páginas 78 e 79. E Fortaleza, Lugares da Memória da Cidade, páginas 71 e 72. Nós vamos começar pelo livro Marcha Criança, falando sobre o trabalho, mudanças e permanências. Quando diz assim, trabalho, já está falando de profissões, né? Então, tem pessoas que dizem assim, a profissão de fulano não é importante, fica diminuindo o outro, né? Como se não precisasse desse profissional. Todas as profissões são importantes. Tem profissões estranhas, profissões que a gente vê todo dia um profissional fazendo, mas tem profissões que a gente nem acredita, né? Mas precisa ter. E outras já estão desaparecendo e surgindo outras novas, por causa da tecnologia, né? Então, todas as profissões, elas são importantes para nossas vidas, pois dependemos uns dos outros. Além disso, devemos respeitar todas elas. Devemos respeitar. Tem gente que não respeita, acha que a profissão dele é a mais importante e os outros, como se não precisasse. Pois nos auxiliam em nossas vidas, né? Cada profissional nos auxilia. Algumas profissões dependem de uma formação, né? De uma universidade, outras não. Porém, são profissões que precisam da prática, ou seja, da pessoa aprender como se faz, né? Tem que aprender a tarefa e fazer várias vezes. Porque precisa, para poder aprender, tem que fazer várias vezes, né? Para que o trabalho saia perfeito. Tem algumas profissões que elas desapareceram, acho que vocês também, muitas nem conheceram. Então, dentre as profissões antigas, não existem mais. Eu vou falar aqui algumas. A telefonista, essa profissão é antiga. Arrumador de pinos de boliche. Acendedor de poste. Nós vamos já ver aí. Operador de telégrafo. Também não tem mais. Ator e atriz de rádio, que antigamente as novelas eram através do rádio, né? As pessoas ficavam ouvindo. E despertador humano, batedor. Professora, tinha isso? Tinha. Ouvinte de aviões, cortador de gelo, todas essas sumiram. E tem algumas que estão desaparecendo também, né? Como no caso do trocador, os ônibus agora, o motorista tem que dirigir, né? Tem alguns que ainda tem que dar troco. Agora não, porque tem um cartãozinho, mas tem lugares que o motorista ainda faz isso, né? Dirige e recebe o dinheiro. Então nós vamos ver aí no livro Marcha Criança, peguem aí, na página 78, tem assim, trabalho, mudanças e permanência. Ao longo da história, ocorrem também mudanças nas profissões exercidas pelas pessoas. Certas profissões que existem no passado deixaram de existir e outras permaneceram. Quando eu era pequeno, minha avó me contou que na infância, vivida nos anos de 1910, ela costumava ficar na janela esperando os acendedores de lampiões a gás da rua onde morava. Ela gostava de ver quando, um a um, os lampiões eram acesos. Tá vendo? Foi o que eu falei naquela hora, aquela profissão. Pela manhã, bem cedinho, os acendedores voltavam para apagar os lampiões. Já pensou todo dia ter que acender, né? E depois apagar? Aí depoimentos de um senhor que viveu a infância nos anos de 1950, né? Aí tem aqui, ó, os acendedores de lampiões entravam em cena no finalzinho da tarde, com uma vara especial dotada de uma esponja de platina na ponta.
ao amanhecer, apagavam, limpavam os vidros e abasteciam, quando necessário. Em 1830, na cidade de São Paulo, usavam azeite como combustível. Somente na metade do século, o gás chegou à capital paulista. Então tá mostrando aí, ó, o acendedor, né? O senhorzinho aí, acendedor de lampiões, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Bem interessante, bem diferente, né? Essa profissão. Uma das profissões mais antigas nas cidades brasileiras é a de vendedor ambulante, ó. E ainda existe, né? Acho que não vai acabar nunca. Ainda hoje podemos encontrar esses trabalhadores nas cidades. O texto abaixo trata dessa profissão no final do século XIX. Quando alguém precisava de verduras, legumes, um pedaço de carne para o almoço, frutas ou doces para a sobremesa, poderia conseguir aqueles itens sem sair de casa. Se as pessoas não iam ao mercado, o mercado chegava até elas em tabuleiros, carrinhos de mão, cestos e carroças, conduzidos por livres e escravos, que eram brasileiros e imigrantes, entre eles muitas mulheres. Até hoje ainda acontece isso, a gente está aqui, né, e passam os ambulantes na rua vendendo as coisas, compra vassoura, passa o vendedor de frutas. E eu lembro que antigamente passava um senhor no cavalo vendendo carne, vendendo... Ele tinha um caixote, assim, uns caixotes do lado e do outro, ele ficava batendo e a gente sabia quando ele estava chegando. Então, ó, aqui está dizendo assim: vendedores ambulantes de Acarajé, no município de Salvador, no estado da Bahia, em 1950. E aqui tem o vendedor ambulante de frutas, no município de Valença, no estado da Bahia, já em 2016. Então, essa profissão aqui de vendedor ambulante nunca vai acabar. Eu acho que está aumentando mais. Principalmente nesse período de crise, né? É que as pessoas estão vendendo outras coisas. Perderam os empregos, né? Então tem que sobreviver, aí vai ser vendedor ambulante. E ele está falando aqui no texto que tinha muitas mulheres, né? Se tinham muitas mulheres no passado, hoje é do mesmo jeito, não mudou nada, né? Então, essas profissões aí, elas estão sumindo, né? Essas que eu falei, elas sumiram. E tinha também o datilógrafo, gente, que eu também fiz o curso de datilografia e hoje não serve para nada, né? Hoje a gente já tem que saber mexer no computador em tudo. Aí tem também, deixa eu ver aqui, o mimeógrafo, também que nas escolas precisavam. Então, umas foram desaparecendo, outras estão chegando, né? Então, algumas que vão desaparecer, que eu estava vendo na internet, eu nem sabia, fica até surpresa, que é corretor de imóveis e o caixa de supermercado, isso a gente já sabe, né? Porque tem países aí que não tem mais caixa de supermercado, né? Então, meus amores, todas as profissões são importantes. Quem estudou, ótimo. Quem não estudou, também não deixa de ter uma profissão. Mas tem que estudar, lógico, né? Porque o mercado está cada vez mais concorrido. Então, a atividade de vocês vão ser aqui, ó. Tá falando 78 e 79, porque tem aqui umas perguntas. Você já tinha ouvido falar na profissão de acendedor de lampião? É pessoal. Que você sabia. Se você não ouviu falar, você vai dizer que não, né? Por que essa profissão desapareceu? Porque atualmente a iluminação é elétrica, lógico. Aí é que tem dizendo, conversa com professores e colegas sobre a importância da iluminação pública. Lógico que a iluminação pública é importante para a gente, porque a gente pode ir, né, usufruir do que é público iluminado, né? O espaço público, a gente pode sair à noite, ir lá, sentar, e a gente usufrui dessa iluminação, né? Até porque a gente paga também, então a gente tem que ter essa iluminação. E na 79 também, ó. Na cidade em que você mora, é possível encontrar trabalhadores ambulantes? Sim, muitos, né? Se eu sair aqui, eu vou ver vários ali na pracinha. Você acha que atualmente existem profissões que poderão desaparecer no futuro? Eu acho. Acho que você também.
como eu falei aqui, né? Então, você vai justificar a sua resposta. Então, vocês vão copiar no caderno, onde tem esses pontinhos, essas perguntas, e vão responder. Pois, meus amores, agora vocês vão abrir o livro História Fortaleza. Nós vamos falar sobre lugares da memória da cidade. Olha só, tem um lugar bem legal lá no centro, onde tem várias festas. Agora parou por causa da pandemia, mas já teve muitas manifestações. No final do ano tem crianças que cantam as músicas de Natal. Acho que com essas dicas vocês já sabem qual é esse lugar, né? É uma praça. É uma praça bem central. Eu vou falar o nome dela, Praça do Ferreira. Vocês sabiam que todos os dias milhares de pessoas passam pela Praça do Ferreira? Olha, tem muitas pessoas que saem dos seus bairros e vão lá para a Praça do Ferreira sentar, para conversar ou ver o povo passar, principalmente os aposentados. Porque eles acompanharam, né, toda essa mudança que ao longo desses anos houve na praça. Então, a Praça do Ferreira, ela fica no centro de Fortaleza. Talvez seja por isso que muitas pessoas gostam de ir para lá. É um movimento constante. Então, essa praça, ela é conhecida como o coração da cidade. Vocês sabiam disso? O local já teve 5 nomes, mas o que ficou até hoje, em homenagem ao ex-vereador de Fortaleza, Boticário Ferreira, foi esse nome, Praça do Ferreira. Ao longo do tempo, já passou por grandes reformas. Eu lembro que eu ia muito para a Praça do Ferreira quando era criança e eu acompanhei uma reforma, eu acho que foi em 1991. Tem até o Leão do Sul, não sei se vocês já foram comer um delicioso pastel lá, que fica em frente à praça. Tem a farmácia Oswaldo Cruz, que é muito antiga. Tem o cinema, né, o São Luís, que nós vamos já falar também. Então ali tem muitas coisas conhecidas que ficam na minha memória. Eu lembro muito bem. Até porque meu pai também trabalhava numa empresa que fazia a iluminação da cidade. Na época de Natal ele iluminava lá junto com os amigos, né, os companheiros de trabalho. Então são muitas histórias. Até hoje, né, quando eu passo por lá, eu fico lembrando, desde quando a praça passou pela transformação, né, eu fico lembrando de como era antes. Mas vamos aqui no livro, página 71, Lugares da Memória da Cidade. Você sabe o que é memória? Pense um pouco sobre a memória de nossa cidade. Não esqueça que, quando falamos de memória, estamos nos referindo a lembrar, a rememorar, a recordar, a perpetuar ou a consolidar, como também a esquecer, a negar, a renunciar e recusar, e etc. Quando visitamos um museu, uma exposição, um teatro ou um prédio antigo de nossa cidade, estamos contribuindo para a criação de espaços para preservar a memória de Fortaleza. Agora vamos fazer uma viagem a alguns lugares históricos de nossa cidade, que estão presentes na memória de nosso povo. A Praça do Ferreira, espaço de cultura e de lazer. Considerada o coração de Fortaleza, a Praça do Ferreira ainda não é o principal ponto de encontro da capital. Até 1950, o local em que se encontra a praça era apenas um largo de areia frouxa, com muitos cajueiros rodeados de casebres. Então não era desse jeito, né? Tinha muitos casebres, areia e cajueiros. Em 1871 foi criada a praça que recebeu o nome atual para homenagear o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, proprietário de uma botica, isto é, de uma farmácia. Tem até a farmácia aí, que hoje é a farmácia Oswaldo Cruz. Ferreira foi eleito presidente da Câmara Municipal em 1842
criando a praça que mais tarde levaria o nome dele. Em 1902, ocorre a primeira urbanização da praça pelo intendente Guilherme Rocha, com a construção de um jardim na avenida, nomeado como 7 de Setembro, em frente ao prédio do atual Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, tá aí, que é o São Luís. Antes existiam na praça 4 quiosques de cafés, Elegante, Iracema, do Comércio e Java. Não peguei esses aí não, viu? Em 1920, a praça sofreu reformas, olha aí, já começou, né? E os cafés acabaram sendo demolidos, que pena. Na década de 1930, a praça sofreu novamente outra reforma, né? Sendo erguida a Coluna da Hora em 1933, durante a administração do prefeito Raimundo Girão, que tem um relógio lá, né, no meio da praça. Em 1949, foi inaugurado o Abrigo Central, que até 1967 serviu como parada de ônibus. Além dos cafés Havaí Valcã e das famosas casas de merendas. Em 1991, aqui eu já peguei, né, essa daqui, ocorreu a última reforma da praça, passando a contar com a Coluna da Hora e novos jardins, uma forma de reconstituição de sua arquitetura original. Em 2001, a praça foi eleita símbolo da cidade de Fortaleza e desde o início de sua fundação até os dias de hoje, é palco dos grandes acontecimentos, envolvendo personagens ilustres de nossa cidade. Tá vendo? Aí nós temos aqui um cidadão chamado Ioiô, que é um bode que ficou muito famoso, mas a gente não vai falar dele hoje não, tá bom? Só na próxima aula. Aí embaixo tem assim, você teve a oportunidade de conhecer um pouco da história e um dos mais importantes espaços de cultura, de lazer e de manifestações políticas de nossa cidade. Estamos falando da nossa Praça do Ferreira, uma praça que no passado foi palco das mais importantes manifestações de nossa cidade e que testemunhou por diversas vezes o estilo moleque de nossa gente. Então, vocês estão vendo aí, lá em cima está dizendo assim, ocorre a primeira urbanização da praça pelo intendente, né? Intendente era o prefeito na época, certo? Que administrava. Então, gente, quem não conhece a Praça do Ferreira, dá uma voltinha lá para conhecer, para saber mais um pouco da história. Hoje a praça não está tão, né, assim, a gente não tem tanta liberdade para estar lá, porque faz tempo que eu não vou, mas a última vez que eu fui tinha alguns moradores de rua, né? Mas vão lá, dão com os pais de vocês, dão uma olhada, né, que não conhece, porque essa praça tem história. Tanto que tá aqui, ó, no livro Fortaleza, né? Contando a história dela, tá bom? Vocês, no caderno, vocês vão fazer o resumo dessas duas páginas aqui, 71 e 72, tá certo? Vou fazer um pequeno resumo, tá bom? Essa é a atividade, viu? Tá bom? Pois um beijão, Deus abençoe, tchau, tchau, até a próxima aula.